Que Deus abençoe nossos queridos e preciosos irmãos. Hoje trataremos de um assunto muito pouco tratado entre nós crentes da mensagem. E esse assunto se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 3 e versículo 10. Eu, o Senhor, Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Malaquias, no capítulo 3 e versículo 10. Entre outros versículos que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que diz, que fala a respeito deste assunto. Encontramos também assim, a respeito deste assunto no livro de Levítico, no capítulo 27, capítulo 30, 32, o qual diz a 10ª parte, tanto das colheitas como dos animais, que os israelitas ofereciam a Deus, e que era usado para o sustento dos levitas, assim como diz em Números, no capítulo 18, do versículo 21 ao 24, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas, encontrando-se também em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 29, 26, 12. Então, assim como nós cremos na mensagem, assim como também nós cremos na ordem de Mateus 28, 19, o qual o Senhor deu uma ordem aos discípulos, e nós encontramos essa ordem sendo realizada no livro de Atos, no capítulo 2 e versículo 38, o qual esclarece para todos nós os atos dos apóstolos. E por que também nós não observar para poder esclarecer este assunto que é pouco se tratado, pouco observado diante de nós, e que por muitos gerou polêmica, geram discórdias, e por que não podemos também, assim como observado em Mateus 28, 19, cumprido pelos apóstolos no livro dos seus Atos? Então, vamos caminhar um pouquinho sobre a vida sobrenatural do irmão Branham, e assim nós vamos utilizar o livro de Números 5, o qual relata sobre a vida de William Branham. Livro de Números 5, a vida sobrenatural de William Branham, relatado por um precioso irmão, Warren Joyce. Nesse livro, no capítulo de número 31, vemos um ato tão humilde, um ato tão grandioso, e também um conselho do nosso precioso irmão Branham. A igreja pentecostal está se esfriando e ficando muito engornada. Esta é a razão pela qual vocês não podem cooperar uns com os outros. Vocês estão dando mais atenção às suas organizações do que a Jesus Cristo. Cada igreja está tentando brilhar mais do que as outras, fazendo o edifício mais extravagante na cidade. O que Deus quer com esses edifícios de igrejas? Se você crê que Jesus está vindo em breve, por que você está gastando milhões de dólares em seus edifícios? Esse dinheiro deveria ser gasto em campos missionários, espalhando o evangelho àqueles que jamais o ouviram. Livro de Números 5, no capítulo 31. E agora vamos para mais uma citação, mais um conselho, mais um ato do profeta, esclarecendo
como deve ser usado, como deve ser empregado, né? Os recursos que é dado pelos irmãos que entram na igreja. O que o profeta fazia? Vamos observar os seus atos para aprender com ele. Em uma reunião no Canadá, o irmão Branham, isso na página do mesmo livro, número 5, página 189, o irmão Branham recebeu uma oferta de $3.000. No domingo seguinte, deu o dinheiro à igreja da cidade seguinte. Eles precisavam de um novo teto no edifício da igreja, justificando o irmão Branham. Aqui estão alguns cheques que foram para uma mulher em New Albany, um cheque de $300 para pagar a conta dela na mercearia e o outro para pagar o aluguel de $500. Não é demais para um aluguel? Interrogaram o irmão Branham. Ele respondendo disse: ela é uma viúva de 80 anos e mora com seus 2 filhos que estão ambos enfermos com artrite reumatoide. E ela tem uma receita pequena e o proprietário da casa a colocaria para fora no meio do inverno. Eu paguei o aluguel atrasado e os demais até junho. Aqui está um outro cheque que questionamos. Alguém questionando, irmão Branham. Você deu $1.500 a um homem para ajudá-lo a construir uma casa. A velha casa do homem tinha sido queimada. O que faria se visse um pai, respondendo o irmão Branham, com 5 filhos morando numa tenda em dezembro, neve por todos os lados, a uma temperatura de congelar? Você pensa que eu poderia ficar confortavelmente na minha aquecida casa sabendo que aquelas crianças estavam tremendo e eu tendo acesso a dinheiro suficiente para ajudá-las? Veja bem, não é observado esses atos do profeta. Então nós temos que observar para aprender com ele o que ele fazia, não é? No livro de número 3, A Vida Sobrenatural de William Branham, né? Na página de número 208, Branham também faz uma menção uma menção muito significante a respeito do mesmo assunto, que diz assim: Bill pensou acerca de sua promessa com o Senhor, que ele permaneceria como um evangelista até que o Senhor o suprisse, para que assim ele não tivesse nunca que rogar por dinheiro. Nada a ver, não, Senhor. Você não fará isso. Irmão Baxter fazia parte da campanha do irmão Branham, né? Era um administrador dos recursos que entravam, acompanhava o irmão Branham. E o irmão Branham dizia: não, Senhor, você não fará isso, irmão Baxter. Se você pedir dinheiro em uma de minhas reuniões, este será o dia que eu te cumprimentarei como irmão e irei sozinho. Não haverá pedido por dinheiro em minhas reuniões. A Deus pertence o gado em milhares de colinas. Tudo pertence a Ele. Eu pertenço a Ele. Ele cuidará de mim. Então, vamos aprender um pouquinho com os gestos do irmão Branham. Muitos passam por cima e deixam esse assunto de lado, mas não esclarecedor. Nós temos que dizer a verdade. E a verdade está em cima de nós, está sobre a nossa responsabilidade. Deixar de observar os atos, as ações do nosso profeta é um erro muito grande.
o qual muitos escondem para benefícios próprios, não relatam, não citam, mas deixa de observar os atos dos apóstolos. Deixaram de observar os atos do profeta para aprender com o profeta o gesto de humildade, o gesto de empregabilidade dos seus recursos, como devem realmente ser empregados, não para benefícios próprios, mas sim para a ajuda de todo, assim como diz em Malaquias. Mais uma citação na página 211. Irmão Branham é interrogado pelo próprio irmão Baxter, sobre a compra de um carro. E vamos agora para a última citação entre muitas. Você se lembra quando aquele milionário me enviou um cheque de $1.500.000? Eu pensei em pegar o cheque. Tem pessoas que me oferecem casas por todo o país. Apenas recentemente um companheiro me ofereceu comprar um novo Cadillac. Eu sempre tenho rejeitado estas ofertas. Eu quero a confiança das pessoas, diz o irmão Branham, não o dinheiro delas. Isto despertou a curiosidade de Baxter. Eu posso entender você recusar casas e dinheiro, mas por que rejeitar um Cadillac? Eu sei o que você está dirigindo. Você precisa de um carro novo. Irmão Baxter falando ao irmão Branham. E o irmão Branham responde: eu não sou contra carros novos, mas um Cadillac é muito caro. Como eu poderia ir através de Arkansas em um Cadillac e alguma daquelas pobres mãezinhas do Arkansas comendo bacon e pão de milho no café da manhã, suas mãos todas partidas de colher algodão, vem e coloca $1 ganhado com sofrimento na oferta em minhas reuniões. Eu andar em um Cadillac? Não, senhor, não mesmo. Eu nunca farei isto. Eu quero ser como as pessoas os quais eu oro. Irmãos, vamos observar também os atos, as ações do profeta, e vamos aprender com ele, porque ele é um exemplo, ele é o nosso espelho, ele é o nosso reflexo, ele tem as nossas respostas, ele tem o melhor exemplo para dar para cada um de nós. Sobre ele está Jesus. Seguir os exemplos de Jesus. E se nós cremos no profeta, na mensagem precursora da segunda vinda do Senhor, por que não vamos observar os atos do profeta? Faça como o irmão Branham, tenha o espírito do irmão Branham, e nós não vamos errar. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.